Fácil. Então apresenta-te. Olá João, eu sou a Nídia Oliveira, tenho 31 anos, vivo no Alentejo, sou coach nutricional e trabalho em network. E gostas dessa profissão? Gosto muito porque assim desta forma eu consigo ter muito mais liberdade, tanto de tempo como de espaço, consigo gerir muito melhor os meus dias e principalmente aproveitar de forma mais presente os meus filhos e poder me dedicar também às coisas que eu gosto. Isso é ótimo. Sim. Tu tinhas alguns problemas, tu tinhas algumas dores antes de experimentar as cetonas. Sim. Ou antes de tomar as cetonas. Podes falar dessas dores, aquilo que te incomodava? Sim. Então eu desde muito novinha que eu sempre fui muito magra. E acabei por criar muitos complexos e uma autoestima muito baixa. Para teres uma noção, por exemplo, eu não vestia uma blusa como tenho agora vestida porque mostrava os ombros, eu não vestia saias, eu não vestia calções. Eu odiava o verão porque no verão eu tinha que mostrar o corpo, eu gostava era do inverno porque dava para meter roupa por baixo de roupa para ser mais gordinha. E depois acabava por ouvir muitos comentários desagradáveis, como ai que magrinha que estás, olhares para minhas tão fininhas. Ok. Pronto. E mesmo na escola e tudo por colegas. Eras pele e osso. Era pele e osso. E então por esse motivo, eu querer ter uma imagem, que era a imagem, que se calhar não era a imagem que eu queria, mas sim a imagem que as pessoas queriam que eu tivesse. Eu acabei por fazer muitas asneiras na minha alimentação e comer coisas que acabaram por me prejudicar imenso em termos de saúde. Porque eu fazia uma alimentação completamente descuidada e depois de ter conhecido as cetonas percebi o mal que eu estava a fazer ao meu próprio corpo. Claro. E, portanto, tu estavas abaixo do peso, mas quando experimentaste, antes de experimentar as cetonas, era só essas as tuas dores? Ou tinhas mais qualquer coisa disfarçada nessa dor que tu tenhas de ter essa magreza excessiva? Pá, não acabava por... Quando nós estamos a uma autoestima em baixo, depois afeta todo o resto, não é? Claro. Pronto. Mas sim, basicamente era isso, mas acabava por me sentir sempre inferior às outras pessoas porque eu própria não conseguia. Por exemplo, e as mulheres gostam muito de se vestir, a roupa, ou arranjar-se, e eu não podia comprar aquela roupa que eu gostava de comprar porque não me ficava como eu gostava que ficasse. Ok. E isso afetava-me psicologicamente e depois acabava também por me afetar na relação com as outras pessoas, no meu dia-a-dia. Ok, então o que é que tu fizeste para reverter esse processo, ou pelo menos tentar reverter? Não sei se tinhas alguma esperança em relação a isso, ou já estavas numa situação de um bocadinho de desespero. Como é que tu resolveste isso? Então eu comecei a implementar as cetonas no meu dia-a-dia. Principalmente o objetivo inicial era que elas me retirassem aquele apetite que eu tinha às coisas que me faziam mal. Por exemplo, chocolate. Eu era completamente viciada em chocolate. E ao ponto, por exemplo, eu acabar de uma refeição, um almoço, e eu pôr-me a devorar os móveis à procura de qualquer coisa doce para poder comer. Ou seja, estava mesmo viciada no açúcar, porque a quantidade de açúcar que eu consumia ao longo do dia era muito alta. E eu já estava mesmo viciada. E eu comia essa quantidade de açúcar que era para aumentar de peso. A realidade é que eu nunca aumentava de peso. O metabolismo é super acelerado e eu gastava aquilo tudo. Então eu comecei a implementar as cetonas, principalmente nesse sentido, para mudar a minha alimentação. Mas deixa-me fazer aqui um parênteses. Alguém teve que falar sobre cetonas. Sim. Para tu poderes perceber o que era este processo das cetonas e possivelmente de uma dieta cetogénica, não sei, mas tu é que vais falar sobre isso. Sim. Então eu fui contactada por um promotor que me falou dos benefícios das cetonas, e então aí eu percebi que uma vez que elas regulam a parte hormonal e a nossa sociedade é controlada pelas hormonas, que me poderia ajudar nesse sentido da mudança da alimentação. Então foi excelente. Essa introdução. Sim. Foi o que te chamou a atenção. Sim. Então, a partir daí, tu começaste a fazer as cetonas. Como é que tu fazias as cetonas? Bebias de manhã, tomavas 2 saquetas, 3? Bebia, tomava o pequeno almoço, 1h30 depois do pequeno almoço bebia a primeira cetona, depois almoçava, depois do almoço bebia a segunda cetona, fazia um lanche mais tardio e um jantar. E diz-me uma coisa, quando é que começaste a sentir as primeiras transformações ou diferenças
O que é que tu sentiste quando estavas a tomar as cetonas? Olha, logo nas primeiras saquetas, estamos a falar na primeira e na segunda saqueta, a energia. Boa. O foco no trabalho, porque como trabalho em casa há muita distração. Né? Às vezes as pessoas pensam que trabalhar em casa é mais fácil do que ir para um local de trabalho. Não, em casa há muita distração, há muita coisa para fazer e então comecei a perceber que tinha muito mais foco e mais concentração. A energia, eu já sou uma pessoa enérgica, mas notei que tinha mais energia principalmente ao final do dia, que era quando eu tinha a minha quebra. Falaste que tinhas uma quebra, mas como tu tinhas o metabolismo muito acelerado, é claro que a tua energia também era muito mais acelerada. Portanto, o que é que aconteceu tomando as cetonas e a tua energia estabilizou? Tinhas picos? O que é que podes falar sobre isso? Sabes que a parte da energia é algo... é difícil de nós explicarmos, porque tem mesmo que se sentir. Claro. Porque a energia das cetonas é uma energia que não é aquela energia que tu sentes, por exemplo, depois de beber um Red Bull, sentes mesmo energia e não és capaz de... Não, é uma energia equilibrada, é uma energia limpa, tu sentes-te bem, é uma energia, é um bem-estar mesmo geral. O que eu sinto desde que bebo cetonas é isso, é um bem-estar geral ao longo do dia, onde eu não sinto preguiça de ir fazer o que tenho que fazer. Ou seja, estás a falar, por exemplo, não é um café, não é um estimulante, não é um Red Bull, portanto, esses níveis energéticos ficaram mais ou menos estabilizados pelo dia. Ao longo do dia. Ao longo do dia. O que te permitiu também controlar melhor a ansiedade, se calhar, do açúcar, que foi aquilo que tinhas falado sobre o chocolate. E quando começaste a estabilizar essa energia, começaste a ter mais foco, mais concentração, porventura começaste a ver outra forma de ver possivelmente a alimentação, a tua dieta diária, possivelmente. Sim, porque as cetonas que fazem-nos, até parecia, eu quando comecei a perceber que já não tinha aquela vontade de comer o chocolate, de comer o doce depois das refeições, eu digo, isto parece que é mágico. Exato. Mas é o nosso corpo a trabalhar a nosso favor. Okay. E é isso, é de uma forma muito natural que acontece a alteração na tua alimentação. É claro que eu não fiz uma alteração repentina, eu fui fazendo aos poucos. Ou seja, a primeira alteração foi mesmo os açúcares, é claro que não os tirei por completo, fui retirando, fui fazendo algumas substituições, eu deixei de comer pão branco, comecei a comer pão integral, deixei de beber o leite de vaca, comecei a beber bebida vegetal. Essas alteraçõezinhas, deixei de comprar mesmo os chocolates, as bolachas, os bolos, deixei de comprar, porque se nós não tivermos em casa, nós não vamos comer. É mais difícil, requer um esforço maior ter que ir ao supermercado comprar, não é? Exato. E então deixei também de comprar, mas acaba que tu sentes que estás a tratar de ti, estás a cuidar de ti, estás a cuidar da tua saúde e de forma natural começam a acontecer as mudanças na alimentação. Consegues agora controlar, tens outra atitude, mas na altura o teu objetivo era realmente poderes aumentar de peso. Então, o aumento do peso foi sendo feito de forma gradual. E depois, claro, temos que perceber, e muitas vezes as pessoas querem as coisas a acontecer logo e pensam que é tudo muito linear. E não, nós somos seres humanos, temos a nossa vida, existem altos e baixos e cada corpo também tem... cada corpo é um corpo. É um corpo. Claro. Eu na altura, primeiro, é importante também frisar que quem está por trás das cetonas são promotores que estão especializados e que estão preparados para fazer um acompanhamento correto aos seus clientes e que têm toda a informação que necessitam para que esse acompanhamento seja da melhor forma. E então, ou seja, não me apresentaram só cetonas, eu obtive muita informação em termos também da alimentação e dos hábitos que nós devemos tomar, não é? Porque qualquer pessoa acharia estranho como é que ela pode querer aumentar de peso, mas está a fazer uma alimentação assim. Ok. Percebes? E aí foi-me explicado também que se eu fizesse essas alterações no meu corpo, eu ia conseguir aumentar de peso, mas em termos de massa muscular e não em termos de gordura. Claro. Não me fazia falta nenhuma a gordura, não é? E então eu comecei a conjugar cetonas, alimentação e exercício físico.
Ok. que era para aumentar então a minha massa muscular. E então eu comecei a fazer o exercício físico juntamente com cetonas e a alimentação. Eu tinha 45 quilos. Dos 47 fui para os 55.